Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia, esse dia tão especial, Dia das Mães. Minhas queridas irmãs, as quais Deus abençoou com a graça de ser mãe, desejo do fundo do coração que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre vocês, que Ele sustente cada uma de vocês nas suas necessidades, que lhes dê sabedoria para conduzir seus filhos no caminho do Senhor, que lhes dê paciência, porque não é fácil, né? Criar os filhos, cuidar do lar, que o Senhor lhes sustente em todas as suas necessidades, que o Senhor lhes capacite cada dia mais para a obra a qual Ele lhes concedeu. Amém? Vamos continuar então com o nosso estudo na carta de Tiago. No último sermão, que foi o domingo de Páscoa, nós falamos sobre um assunto propício para o período. E agora vamos retomar então o nosso estudo na carta de Tiago. Então vamos continuar em Tiago, capítulo 1. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes, enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, graças te damos pela porção da tua palavra. Graças te damos por mais esse dia que o Senhor, em tua graça, nos abençoou, nos sustentou, nos deu pão, nos deu aquilo que nos é necessário para a nossa sobrevivência. Pai, graças te damos porque a tua palavra nos mostra como devemos agir, como devemos viver. Por isso, Pai, clamamos que o teu Espírito Santo nos capacite, nos impulsione a vivermos de maneira que agrada a ti. Que essa palavra transforme o nosso coração, que nos faça viver de acordo com a tua santa vontade. É isso que nós oramos, confiados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, já aconteceu com vocês acharem que estão seguindo para um destino certo e no final se encontrarem no lugar errado? Na empresa que eu trabalho aconteceu isso. Um dos motoristas que trabalham para nós, ao invés de ir para o endereço em São Paulo, acabou indo para o mesmo endereço, só que na cidade de Santo André. Então, perda de tempo, perda de dinheiro, fora o estresse e a preocupação toda que foi causado por esse problema, né? Se isso já é um problema quando nós falamos de coisas normais, de coisas seculares, numa situação dessa, imagine na nossa vida espiritual. Imagine você achar que está caminhando aos céus, mas no final descobrir que estava indo para o caminho errado. Um assunto que há muito tempo não estava sendo tratado, que não estava sendo discutido, nem era considerado, que nos últimos tempos tem sido trazido à tona, é a questão da religião, da religiosidade. Debates médicos, debates políticos têm colocado novamente a religião como
um porta-voz importante nos seus debates, algo que há um tempo atrás não era considerado. Antes o homem era chamado, ou ainda continua sendo chamado, como Homo sapiens, ou seja, o homem que pensa, que raciocina. Só que nos últimos tempos tem se levantado a questão do homo religiosus, o homem como um ser naturalmente religioso. Isso pra gente é normal, a gente vive na nossa caminhada aí com Deus uma vida de religião. Nós vivemos nas práticas religiosas. Porém, isso não é só verdade sobre nós, mas toda a humanidade tem dentro de si mesmo uma natureza religiosa. Sendo criatura de Deus, a sua vida deve ser voltada para Deus. O problema é que o pecado corrompeu isso. E como Paulo diz lá em Romanos 1:21, em vez de adorarem ao Deus verdadeiro, trocam e substituem por ídolos, por animais, o próprio homem, répteis, e eu posso incluir aqui também os astros, as pessoas que adoram a lua, adoram o sol, adoram as estrelas, adoram os planetas. Então substituíram a imagem do Deus invisível na imagem de coisas corruptíveis. Porém, assim, isso aconteceu conosco também. Antes de nós virmos a fé em Cristo, nós vivíamos uma vida religiosa. Embora não adorássemos o Deus, adorávamos outras coisas. Nós também substituímos a imagem do Deus invisível por coisas corruptíveis. E essas coisas dominavam, governavam a nossa vida. Nós vivíamos de acordo com essas coisas. Elas davam a direção para a nossa vida. Assim como Abraão saiu de um local idólatra e Deus o tirou daquele povo, o mostrou o caminho verdadeiro, assim também é com nós. Deus nos tirou da nossa vida religiosa voltada para as coisas erradas e nos mostrou qual o caminho certo. Então Tiago nos alerta aqui nesse trecho que nós consideramos, que nós lemos, que nós temos que viver de acordo com essa nova vida que Deus nos deu. Tiago aqui nos mostra qual deve ser e como devemos viver essa religião verdadeira, essa nova vida que nós recebemos, a qual a nossa religião é direcionada para Deus e não para as outras coisas. Tiago nos mostra que primordialmente essa religião é vivida de acordo com a palavra de Deus, com a sua autorrevelação. Então, o primeiro ponto, nós temos que romper com a velha orientação. Independente, então, de qual era a nossa situação antes de vir a Cristo, uma coisa é certa. Nós tínhamos uma vida que nós adorávamos algo, nós adorávamos alguma coisa, pois colocamos essa coisa, ou esse alguém, no lugar de Deus. Tiago nos mostrou no versículo 18, no verso anterior, dizendo: pois segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, a partir da palavra de Deus, nós nascemos de novo e nós somos que novas criaturas, somos nova criação de Deus. Depois de Cristo, Deus começa a renovar a sua criação. E essa nova criação vem se estendendo por cada um que se converte, cada um que Deus toca o seu coração e crê em Cristo e passa a viver uma nova vida. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa quando escreve aos Coríntios, dizendo que todos aqueles que creem em Cristo são nova criação ou nova criatura. Sendo assim, nós não podemos e nem devemos mais viver conduzidos, governados por aquilo que conduzia a nossa vida antes. Por aquela religião errada, por aquela adoração errada, por aquele ídolo que tomava conta da nossa vida. Só que esta, nós sabemos, não é uma tarefa simples. É uma luta árdua, é uma batalha sangrenta que nós vivemos para romper com a velha orientação e seguirmos a nova orientação. É aquela luta que Paulo expõe lá em Romanos 7, dizendo que aquilo que ele deseja fazer, ele não faz, e aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. É um cabo de guerra existente. Perdão. O antigo conceito puxando de um lado, o Espírito Santo puxando desse lado. Quem deve sair vitorioso dessa batalha, logicamente, é o Espírito Santo. É uma luta contra os velhos hábitos, uma luta contra os velhos pensamentos, uma luta para nós taparmos os nossos ouvidos para a velha voz e aprendermos a ouvir a voz de Cristo. Então Tiago vem e nos apresenta suas armas espirituais, as quais Deus lhe deu como um pastor
para conduzir o seu rebanho, a qual Deus deu a Tiago para mostrar para nós como nós podemos fazer e viver de uma forma que agrada a Deus, uma vida que adora a Deus. A primeira orientação, Tiago nos dá que devemos romper, então, com essas velhas vozes que falavam ao nosso ouvido. Verso 19. Saibam isso, amados irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ideia aqui então é que se fomos gerados pela palavra, se ela é o que deu o novo nascimento para nós devemos viver de acordo com ela. Ela foi a raiz da onde nós nascemos de novo e nós só podemos viver orientados por ela. Se éramos conduzidos para ouvir a voz dos antigos mestres, agora o nosso ouvido deve ser voltado para a voz do novo mestre, do Supremo Pastor. O próprio Senhor Jesus disse em João 10:27 que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Existe um vídeo que eu recebi há um tempo atrás que mostra um rebanho de ovelhas num cercado e você começa a ouvir muitas vozes de pessoas chamando essas ovelhas, elas não manifestam nenhuma reação. Mas quando vem o pastor delas e chama, elas vêm seguindo esse pastor. Esse é um exemplo bom e claro. Nós não devemos mais ouvir as outras vozes que nos conduziam, mas devemos estar com nossos ouvidos atentos para a voz de Cristo. A palavra que Tiago usa aqui é taxis. Nós devemos estar com nossos ouvidos prontos. Taxis significa rápido, ligeiro, pronto, algo que deve ser pronto para ser realizado. É de onde deriva o táxi, o nosso táxi. Se uma pessoa está com pressa de ir a algum lugar e ela não tem um veículo próprio, ela chama um táxi que vai chegar no local mais rápido. Assim devem ser os nossos ouvidos, treinados, prontos para quando o nosso Supremo Pastor nos chamar, nós seguimos a sua voz. Não só na palavra escrita, lida, mas na palavra pregada. Não devemos dar ouvidos à voz dos lobos. Não devemos dar ouvidos ao racionalismo, ao criticismo, ao individualismo, aos tantos outros ismos que conduzem o nosso mundo. Segundo ponto, rompendo com a velha maneira de viver. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho meus 2 filhos, eu estou saindo para trabalhar e deixo um bilhete para eles. Estou indo trabalhar, levem o lixo para fora. Porém, quando eu chego em casa no final do dia de trabalho, vejo o lixo no mesmo lugar e vejo meus filhos debruçados sobre aquele papel, computador ligado, livros abertos. E eu pergunto, o que está acontecendo? E os 2 filhos falam, pai, nós encontramos coisas maravilhosas sobre essas simples palavras que você escreveu. Verificamos em civilizações passadas como eles descartavam lixo. Verificamos no mundo atual como cada país relaciona o descarte do lixo. Verificamos quais países têm coleta seletiva, quantos % é feito coleta seletiva. Verificamos a origem de cada uma das palavras que você escreveu, a etimologia delas, para saber de onde elas vêm, qual o seu significado profundo. E eu digo, parabéns, vocês adquiriram grande conhecimento, mas não levaram o lixo para fora. O problema continua. Queridos, nós falamos sobre a importância de ouvir, é claro, é óbvio que nós temos que ouvir a palavra, nós temos que ler a palavra, nós temos que dar atenção à palavra, ter nossos ouvidos treinados para essa palavra. Porém, o ouvir não é o todo. Nós temos que ouvir a palavra, temos que ouvir as pregações. Tiago diz que nós fomos gerados para essa palavra, é essa palavra que vai nos orientar, que vai nos direcionar. Nós temos que ouvir, temos que ler, sim, treinar a nossa mente para que ela esteja em sintonia com essa palavra. Porém, ouvir, ler e não colocar em prática, Tiago diz que é uma insensatez, é loucura você fazer isso. Tiago ilustra esse exemplo como um espelho. O espelho é um item que já se tornou essencial em todas as casas. O espelho mostra a nossa imagem. Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos o nosso reflexo. Nós vemos a nossa imagem refletida ali. Então, quando eu olho no espelho e eu vejo algo fora do lugar, eu ajusto.
eu me alinho para que aquela imagem seja a melhor possível. Tiago diz que aqueles que ouvem a palavra, mas não as praticam, é como alguém que vê a sua imagem no espelho, se olha no espelho, vê o seu cabelo bagunçado, vê o seu óculos desarrumado, vê a sua roupa suja, mas não faz nada. Isso é insensatez. Você ver que a sua imagem refletida está completamente errada e você não faz nada para arrumar ela. Tiago diz que isso é loucura. Aqueles que ouvem a palavra e não as praticam, faz isso, é insensato. Vê o seu cabelo bagunçado, vê o seu dente sujo, não escova o cabelo e não escova os dentes e não arruma o cabelo. A palavra de Deus é esse espelho. Porém, a palavra de Deus não mostra só a nossa imagem refletida. A palavra de Deus não mostra só o meu reflexo quando eu olho para ela. Quando eu olho para ela, eu não só vejo a minha imagem, mas eu vejo uma imagem infinitamente superior e melhor que a minha, que é a imagem de Cristo. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo Cristo ali. E o que eu tenho que fazer é me adequar a essa imagem de Cristo. Eu sou nova criatura, tudo novo começou com Cristo. E eu tenho que me adequar então à imagem de Cristo para que eu seja essa nova criação. E isso influencia com certeza na minha prática. Eu tenho que abandonar as velhas práticas e começar práticas novas. Eu tenho que me despir das vestes sujas e me revestir de roupas novas dadas pelo próprio Cristo. Então como o Tiago diz, devo me despojar da minha roupa suja, devo me desfazer de tudo aquilo que eu fazia e obter novas práticas guiadas e direcionadas pela palavra de Deus. Se eu ouço, se eu leio e não faço aquilo que me é ordenado, eu sou um insensato. Eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Eu não estou acolhendo a palavra de Deus. Eu estou fazendo como Acã, que trouxe as coisas malditas para sua casa e não estou me livrando delas. Estou adorando-as, estou cultuando-as, estou louvando-as. Se eu não obedecer a palavra, eu faço como os meus filhos da ilustração que eu usei. Entendo ela, leio ela, vejo coisas maravilhosas nela, elas me encantam, me saltam aos olhos as belezas de Deus. Mas se eu não vivo em obediência a ela, de nada serve. Como ensinou o famoso evangelista Dwight Moody, D.L. Moody, como é mais conhecido, a Bíblia não foi escrita para aumentar o nosso conhecimento, mas sim para transformar as nossas vidas. A Bíblia é ela que me direciona. Eu tenho que fazer o que ela me ordena fazer. Caso contrário, eu terei um grande conhecimento intelectual, mas uma prática de vida que não condiz com esse mesmo conhecimento intelectual. Romper com a velha orientação, romper com o velho modo de viver e agora, terceiro ponto, devemos romper com a velha ordem de prioridades. O mundanismo, o sistema mundano, a orientação mundana diz que eu sou o objetivo principal. Diz que eu devo pensar em mim, diz que eu devo fazer o que é melhor para mim, independente do que aconteça com as pessoas que estão ao meu redor. É uma vida que é direcionada apenas para o resultado final. Se o resultado final foi atingido, não importam quais foram os meios usados para atingir esse objetivo. Creio aqui que todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, narrada unicamente por Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 10, versos 25 a 37. Ali Lucas, o médico amado, nos conta que durante a exortação de Jesus aos 70 discípulos que ele mandou evangelizar, eles retornando, Jesus começa a ensiná-los e diz que se levanta um doutor da lei, um escriba. E esse escriba faz duas perguntas para Jesus com a finalidade de prová-lo, de colocar à prova, de tentá-lo para ver se o seu ensino era verdadeiro. Então ele pergunta: qual é o grande mandamento? Jesus diz: amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todas as forças e todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então ele faz a segunda pergunta: quem é o meu próximo? Essa segunda pergunta é aquilo que dá o gatilho, o start para que Jesus conte a parábola do bom samaritano.
O ensino do cuidado do próximo já era algo claro no Antigo Testamento. Levítico ensina, Deuteronômio ensina que o povo de Israel deveria cuidar daqueles que são menos favorecidos. Deveria cuidar daqueles que passam por necessidades. Deveriam dar apoio para aqueles que estão numa situação ruim. Vemos diversos exemplos que Deus orienta o seu povo a cuidar dessas pessoas. O próprio Deus é chamado de Deus dos órfãos e das viúvas e diz que aqueles que não cuidam deles, quando essas pessoas clamarem a Deus, Deus se tornará o juiz, o advogado dessas pessoas. Porém, a interpretação que os fariseus faziam acabou deturpando todo o ensino. Porque os fariseus ensinavam que o nosso próximo deveria ser aquela pessoa do seu círculo íntimo. Então, no caso dos doutores da lei, outros doutores da lei. No caso do fariseu, outros fariseus. Esses eram os próximos. Inclusive, Jesus repreende os fariseus pelo fato de verem seus pais passando necessidade. E eles falaram, não, o dinheiro que eu poderia dar a vocês, meus pais, eu tenho que apresentar ao Senhor. Jesus diz que eles distorcem a palavra de Deus por causa disso. Então, isso é que faz o doutor da lei questionar Jesus. Quem é o meu próximo? São só outros doutores da lei? São outros fariseus? São meus familiares? Sem mencionar toda a parábola, mas resumindo o ensino de Jesus àquele doutor da lei, Jesus diz mais ou menos isso. Ao invés de você focar a sua atenção sobre a definição de quem é o seu próximo, com a intenção de limitar o alcance do seu amor, da sua ajuda, por que você não é o próximo de alguém que está passando necessidade? Jesus diz, o seu próximo não são outros doutores da lei, não são outros fariseus, não é sua família, mas é todo aquele que você ver passar necessidade. Infelizmente, um conceito teológico, um entendimento teológico errôneo, herético, que surgiu nos últimos tempos, fez com que a igreja, ou que muitas pessoas da igreja entendessem o ministério de misericórdia como algo corrupto. A teologia da libertação, a teologia da missão integral, que entende que a pessoa pobre, a pessoa necessitada, já está salva porque passa necessidade, é errado. Nós não cremos de forma alguma nisso, nós cremos que a salvação é unicamente por meio da fé em Cristo. Só que esse entendimento fez com que qualquer tipo de ajuda a essas pessoas fosse tido como uma forma incorreta de entender. Porém, Tiago vem e nos faz lembrar disso. O ministério da misericórdia deve ser feito sim pela igreja. Ela não deve eliminar o seu escopo de auxílio, mas todo aquele que passa necessidade, a igreja deve ajudar sim. Aqui Tiago nos mostra que a religião baseada na palavra de Deus tem um aspecto vertical e um aspecto horizontal. Tiago nos mostra que a religião baseada na palavra de Deus, a religião verdadeira, quando é vivida de maneira pública, na prática, tem um aspecto vertical e um aspecto horizontal. O aspecto horizontal é ajudar os necessitados. O primeiro ponto é o cuidado com o nosso próximo, sendo eles também criaturas de Deus, corrompidas pelo pecado, eles continuam sendo criaturas de Deus. Deus os fez. Eles têm a imagem e a semelhança de Deus. Eles têm dignidade por isso e devem ser objeto do nosso auxílio. Claro, eu não devo fazer isso visando a salvação, a minha salvação. Mas eu devo ajudá-la porque Cristo ensinou a ajudá-la. E através disso eu prego o evangelho para ela. Eu não posso me negar de pregar o evangelho, como a teologia da missão integral diz. Você não precisa pregar o evangelho. Ajude-a de qualquer forma. Mas nós não, nós pregamos o evangelho. Nós auxiliamos naquilo que está em falta. Entendemos que o pecado é a raiz de todos os males. Entendemos que o pecado é a maior corrupção da pessoa, não é o problema financeiro. Tiago aqui então tem em vista a visita aos necessitados. Tiago tem em mente o primeiro ponto, não o auxílio financeiro. Veja que ele nem cita ajuda financeira para essas pessoas que estão passando necessidade, mas ele visa a visita. A palavra que Tiago usa aqui para visita só aparece em todo o Novo Testamento no seu livro, nesse versículo. Episkeptestai.
de onde deriva a palavra episcopo, que era um líder da igreja, responsável por supervisionar, por analisar, por verificar se algo está incorreto e tomar as devidas ações para ajustá-la. É uma derivação de outra palavra que Jesus usa em Mateus 25, quando diz que ele esteve preso e as pessoas foram visitá-lo. Então a visita que Tiago tem em mente tinha o objetivo de encontrar aquela pessoa, consolar na sua necessidade, confortar na sua necessidade. Era necessário então contato pessoal com outras pessoas. Você vê qual é a situação dessa pessoa e você ajuda naquilo que ela está em necessidade, que nem sempre é uma ajuda financeira. Pessoas têm problemas físicos, espirituais, emocionais e financeiros também. Quando eu vejo, quando uma pessoa diz, fulano está precisando de ajuda, o primeiro pensamento é, está precisando de ajuda financeira, e muitas vezes não é isso. Isso é o que Tiago condena lá. Ouvir, falar mais do que ouvir. Tomar atitude antes de ouvir a necessidade da pessoa. E isso é errado. O aspecto horizontal, então, é cuidar da necessidade das pessoas. O segundo aspecto, vertical, é manter-se incontaminado do mundo. Aqui Tiago mais uma vez cita um aspecto negativo. Se antes ele diz despir-se das coisas corruptas, aqui ele diz não se contaminem com essas coisas. Fica claro que o entendimento religioso de Tiago. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, os sacerdotes para entrar no templo, o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, deveriam se purificar, se descontaminar das coisas corruptas, do pecado, e aí sim fazer as suas atividades dentro da casa do Senhor. Então ele diz, descontaminem-se, tirem essas suas vestes pecaminosas. Vemos em Isaías 1,18 que o Senhor ilustra também o pecado como se fossem umas vestes, como se fossem vestes. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Devemos nos despir, nos incontaminar, tirar a contaminação do pecado e andar uma vida de santidade, de obediência. Santidade, amor a Deus, obediência à sua palavra, o auxílio ao próximo, o amor ao meu próximo, a ajuda nas suas necessidades. Se nós nos purificarmos, se nós nos preocuparmos em não nos contaminar com o pecado, como estamos nos preocupando em não nos contaminar com esse vírus, quão santa seriam as nossas vidas, não é? Concluindo e aplicando, Deus nos criou e nos mostra como nós devemos viver. Assim como um fabricante mostra como aquilo que ele fabricou deve ser utilizado, Deus nos mostra pela sua palavra, como nós devemos pensar e agir. Ele tem o direito de fazer isso porque é o nosso Criador. Se isso já não fosse o bastante, ele nos mostra benefícios em obedecer a sua palavra. Primeiro, a sua palavra salva a nossa alma. Então a Bíblia não é um livro apenas para ser lido. Não é como um livro qualquer que nós lemos, mas sim a palavra de Deus. E a obediência a essa palavra mostra qual direção a nossa alma está indo. Se está subindo aos céus ou se está descendo ao inferno. Se nós não obedecermos essa palavra, significa que nós não cremos no que nela está escrita, significa que nós não temos fé em Deus, significa que nós não somos salvos. A palavra tem poder para salvar a nossa alma, ela nos mostra. Ela é um filtro importante para nos mostrar como está a nossa vida. Segundo ponto, segundo ensino, aplicação, seremos abençoados em nossas atividades. Tiago diz que aqueles que obedecem serão bem-aventurados naquilo que realizar. Claro, Tiago chama também ela de lei da liberdade. Como é que ele relaciona duas coisas que parecem opostas? Lei, que quando nós pensamos em lei mostra algo que nos restringe, com a liberdade. Como eu disse, o objeto só funciona direito quando ele é orientado por aquele que o fabricou. Quando nós vivemos de acordo com aquilo que nós fomos feitos para viver, é uma lei que traz liberdade, nós usufruímos
de tudo aquilo que Deus quer que nós usufruamos, que nós utilizemos. Pense se nossos primeiros pais desfrutassem de tudo aquilo que Deus deu liberdade para que eles desfrutassem. Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus nos ordena que nós desfrutemos. É a lei da liberdade. Nós somos livres quando nós obedecemos a sua palavra. Nós somos livres porque não somos mais escravos do pecado, nem do mundo, nem de Satanás. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus tome conta da sua vida, que o Senhor te oriente em sua palavra. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos pelo teu poder soberano sobre nossas vidas. Graças te damos pela sua graça, misericórdia e amor que nos dá a tua palavra, Senhor, para que vivamos de acordo com ela. Orienta-nos pela tua palavra, guia-nos pela tua palavra, nos faça ser sal e luz nesse mundo de trevas e nesse mundo corrompido pelo pecado. Ó Senhor, inflama o nosso coração com o desejo ardente de te servir. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, saudades demais de vocês. Que o Senhor tome conta de sua vida, de sua semana, que o Senhor te abençoe ricamente, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês, que o grande amor de Deus Pai e toda a consolação do Espírito Santo recaia sobre a sua vida. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe ricamente. Um abraço e até a próxima.